Você já tomou uma decisão que colocou tudo a perder? Bom, o vídeo de hoje tem o objetivo de apresentar para você lições de vida que eu tirei da minha primeira derrota para a eleição de síndico, ok? Na minha primeira vez que eu perdi, foi na minha primeira vez que eu estava tentando ser síndico. E eu cometi ali 3 erros, que eu quero contar para você então esses 3 erros, e eu quero contar também as lições que eu aprendi com isso. Meu nome é David Lima Ribeiro, sou especialista em sistemas, administração e condomínio, e o objetivo do vídeo de hoje é para você que é síndico, faz parte do grupo gestor, ou para você que aspira um dia ser síndico, né? Se você tem esse objetivo, assista comigo o vídeo até o final e você vai saber, através das 3 decisões erradas que eu tomei, que me fizeram perder a primeira eleição a síndico, você vai saber as lições que eu aprendi e como isso mudou a minha vida e pode mudar a sua vida também, tá certo? Eu também vou aproveitar nesse vídeo, que foi um dos meus erros, então eu vou aproveitar para responder você, Correia Barreto, que mandou lá no Facebook a sua dúvida, tá bem? No momento certo eu vou estar comentando a dúvida e vou estar dando a resposta para você, tá bom? Então fica ligado aí, assista o vídeo todo. Se você gostar, compartilhe. Se você gostar, curta, tá? E aí, dessa forma, você vai estar nos ajudando também. Bom, você já deve ter ouvido falar, né, de hoje considerado um dos 3 maiores presidentes dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi um cara espetacular, ele não desistia fácil. Um cara que, por várias vezes, ele tentou eleições como senador, como presidente, perdeu várias vezes, mas chegou o dia da vitória de Abraham Lincoln. E já como presidente, ele então tentou ali organizar todos os estados, né, dos Estados Unidos, unir o norte e o sul no mesmo propósito. O sul estava totalmente determinado a estar separado dos Estados Unidos, né? Tinham feito ali uma cessação de união, porque eles não concordavam com a questão, né, com os pensamentos de Abraham Lincoln sobre a liberdade dos negros. Principalmente, esse era o principal motivo que havia ali, né, nessa ruptura de pensamentos. E Abraham Lincoln, em 1865, ele cometeu um erro fatal, um erro que veio tirar a sua vida. Numa situação tão acirrada, numa situação de tamanha disputa, numa situação com tantos inimigos, com tanto poder em jogo, Abraham Lincoln decidiu ir ao Teatro Ford, ver uma peça teatral, juntamente com sua esposa e com amigos, e ele saiu da Casa Branca sem o seu principal guarda-costas. E essa decisão foi uma decisão que veio tirar a sua vida. Tanto esforço para ser presidente dos Estados Unidos, tanta determinação, perdeu tantas vezes, mas ele tinha um ideal muito grande, lutou tanto para vencer e acabou, por uma decisão errada, perdendo a vida e deixando para trás um legado que com certeza ele poderia ter continuado e feito ali muito mais história, né? De repente não estaria entre os 3 maiores presidentes dos Estados Unidos. Seria hoje considerado o maior presidente que os Estados Unidos da América já teve. E você? Já tomou uma decisão errada
que colocou tudo a perder? Bom, vou falar para você, bem no início de 2013, no momento das eleições de síndico no condomínio onde eu morava, eu estava assim, certo de que eu tinha chances de sair tão vencedor, de ser eleito síndico. E eu lembro naquela época que é natural, né? Um grupo de pessoas se une a um dos candidatos, um outro grupo se uniu a mim, e nós estávamos ali discutindo situações. Bom, eu não sabia naquele momento eu não sabia que a decisão que eu estava tomando ali era uma decisão que iria fazer com que eu perdesse a eleição. Olha que coisa incrível. Quando se fala de eleição, se fala em ter apoio, em ter votos, em ter pessoas trabalhando com as suas ideias, né? Trabalhando a favor das suas ideias. E quando você tem simpatizantes querendo te dar apoio, eu pensava que eu tinha que ter apoio, que eu tinha que aceitar apoio de qualquer pessoa, desde que ela estivesse com um pensamento para o mesmo caminho que o meu. Então, se ela estivesse com um pensamento no mesmo caminho que o meu, com o mesmo ideal, pensando da mesma forma em prol do condomínio, com certeza é uma pessoa que eu deveria aceitar apoio. Então, eu lembro que, eu não vou falar aqui os nomes reais, né, para poder não ser antiético, então eu vou falar aqui 2 nomes fictícios, né. Eu lembro que o Elton e eu lembro que o Carlos eram 2 pessoas no condomínio, eles eram bem polêmicos. Os 2 já haviam participado de grupo gestor. Os 2, um já havia sido síndico, e o outro só tinha participado como conselheiro. E eles tinham conhecimentos, eles tinham boas intenções, eles tinham boas ideias, eles pactuavam dos sonhos que eu tinha como síndico, eles concordavam com os planos que eu tinha como síndico. Porém, eu não sabia, ou melhor, eu não prestei atenção aos detalhes, eu não prestei atenção ao todo, e eu aceitei o apoio do Carlos e do Elton. Resultado disso, né? Eu lembro que no dia em que teve a votação, na saída, eu fui procurado por o Ricardo, é um terceiro nome inventado aqui, e o Ricardo me disse o seguinte: David, me abraçou, falou, cara, você tinha tudo para ser o síndico, suas ideias eram melhores, sua proposta era muito boa, o custo com você seria menor, porém, você aceitou apoio de gente errada. E eu falei, mas quem? E ele falou, o Elton, né, e o Carlos. Você aceitou o apoio desses 2 caras, David. Esses 2 caras arrumaram já muitos problemas no condomínio. Brigaram com muita gente. E no momento que você falou quem seria a sua equipe, e que você citou o nome deles, que você citou o que eles fariam na equipe, qual seria a tarefa deles, ali na hora você perdeu muita gente. Falou assim, eu e meus amigos estávamos ali, nós não tínhamos mais o que fazer, não tínhamos como ser consultados. Então naquele momento decidimos que era melhor não ter você como síndico, para não correr o risco de passarmos pelas mesmas chateações, pelos mesmos problemas, pelas mesmas polêmicas que o Carlos e o Elton geraram para o condomínio no período que eles estavam na gestão.
Perceberam ali o meu erro? Perceberam minha decisão? Então, você tomar a decisão de aceitar apoio de qualquer pessoa é um erro. Qual foi a lição de vida que eu aprendi nessa situação? Não aceite de forma declarada apoio de pessoas polêmicas. Se você tem alguém que é polêmico, alguém que causou, alguém que gerou problemas, que gerou conflitos, e esta pessoa diz que vai te apoiar, ok. Falou, obrigado, eu aceito o seu apoio. Mas não traga esta pessoa de forma declarada na linha de frente com você. Porque ela vai manchar, ela vai fazer com que você perca votos, com que você perca apoio, né? Aquelas pessoas que no momento foram feridas, foram prejudicadas, foram perseguidas, tiveram ali um tratamento, né, contraditório, assim, não muito bom. Então essas pessoas, com certeza, você vai perder. E eu lembro que essa foi a primeira decisão errada que eu tive. Eu vou falar para você agora da segunda decisão errada. Eu disse que foram 3, né? A segunda decisão errada foi trabalhar com pessoas que não eram da minha total confiança. Então você imagina que em uma eleição, numa campanha, né, pensa assim, existem 2 comitês, existem 2 grupos que aspiram o poder, que aspiram a eleição, ser síndico, que tem seus sonhos, que tem sua forma de trabalho. E eu lembro como hoje, eu aceitei, estava tendo uma reunião do nosso comitê, uma reunião do grupo com pessoas que eu confiava. E de repente, abre a porta, eram 3 condôminos, que eu não tinha nenhum relacionamento de confiança. Eram 3 condôminos, um casal e uma outra pessoa, que eu não tinha conversado antes, que eu não sabia o que pensavam. E eles pediram para sentar ali e ouvir nossos planos. Veja que situação. Uma reunião estratégica, uma reunião de planejamento, um comitê discutindo como seria o nosso trabalho, o que nós faríamos para melhorar o condomínio, como nós iríamos agir, como nós iríamos dividir as atividades. E naquela situação entra alguém que não era da minha confiança. A minha decisão errada ali foi ter aceito eles entrarem para ouvir. Eu pensei naquele momento, não existe nada que impeça eles. Não estamos aqui falando nenhum segredo, não estamos aqui discutindo nada que seja assim realmente relevante. Errado. Todas as ideias ali discutidas foram anotadas e foram levadas para o outro grupo. Como eles poderiam pensar, como eles poderiam rebater cada um daqueles planos, para que tivesse então uma vantagem na hora da apresentação dos planos e ideais do outro grupo, do outro síndico, né? Da outra pessoa que estava concorrendo ao cargo de síndico. Então, esta foi a segunda decisão errada. E eu falo para você o seguinte, que lição que eu aprendi disso? Quando você estiver planejando com a equipe, fecha a porta e só entra pessoas que são da sua confiança. É melhor
não ter alguém na equipe que você não tenha certeza que pode confiar, do que você ter alguém na equipe que promete ajuda, mas que você não tem certeza se é confiável. Tá certo? Vamos falar então agora do terceiro erro. Já te falei 2. Terceiro erro. O terceiro erro, Corrêa Barreto, ele foi um erro que tem muito a ver com a sua pergunta. Na minha cabeça, na minha visão, vamos chamar assim, né, nos meus planos cor-de-rosa, nos meus sonhos para o condomínio, eu olhava para o condomínio e dividia o condomínio 8, 10 atividades. E eu pensava o seguinte: eu preciso ter uma equipe com pessoas que têm conhecimento para gerir estas atividades da melhor forma possível. Então, a nossa equipe de planejamento, ela começou a olhar para a lista de nomes dos condôminos. E qual que era a nossa intenção ali ao olhar para aquela lista de nome dos condôminos? Era descobrir pessoas que tivesse trabalhando ou tivesse conhecimento das atividades fim que nós havíamos distribuído. Então, por exemplo, nós precisávamos de alguém que tivesse conhecimento em segurança na questão das câmeras, que soubesse realmente como as melhores, né, práticas para a utilização de câmera para ter maior segurança. Nós precisávamos de alguém de segurança. Alguém que tivesse controle das câmeras, alguém que pudesse orientar e averiguar o funcionamento correto da portaria, do Ronda. E depois nós pensamos também que seria muito bom ter na equipe alguém que tivesse experiência com limpeza, que pudesse fiscalizar o serviço de limpeza. Nós pensamos que deveríamos ter alguém voltado para a questão elétrica, manutenção elétrica. Um outro para manutenção hidráulica. Nós pensamos que deveríamos ter uma outra pessoa voltado para a jardinagem, para cuidar do ambiente. Nós queríamos alguém da área de compras, para que pudéssemos ter ali um compliance, uma área de compras que seguisse todos os mecanismos de orçamento, que fosse algo realmente bem elaborado e que trouxesse os menores custos de compra para o condomínio. Nós pensamos em alguém que fosse da área financeira contábil, para olhar de perto os trabalhos da administradora, né? Fazer ali uma auditoria nossa. Então veja que nós fomos separando várias áreas. Nós íamos ter uma pessoa voltada só para a área social, para a integração social dos condôminos. Então vocês veem aí, aqui eu já citei 9 atividades, além do síndico, do subsíndico, né? Onde nós dividiríamos as tarefas de olhar os livros de registro, dar retorno aos condôminos, e nós teríamos os conselheiros. Veja, era uma equipe grande. E na minha visão, quanto maior a equipe, menos trabalho haveria. Então, se você pega, né, suas tarefas, divide ela por atividade, você tem uma pessoa, de repente 2, dividindo ali a rotina de acompanhamento, a rotina de fiscalização, a rotina de reuniões, né, para exigir da terceirizada ou das terceirizadas o melhor serviço possível, seria um trabalho que para o síndico ficaria leve.
Seria um trabalho que estaria dividido? Seria um trabalho democrático? Porque estaria dividido para várias pessoas, opiniões diferentes tratando dos assuntos? E nas nossas reuniões, cada um na sua área apresentaria a sua ideia, apresentaria os seus motivos, e os demais poderiam ali ouvir, opinar e votar. Mas quem iria encabeçar seria o responsável daquela atividade. E agora que nós estávamos com esse plano, eu pensei, vai ser fácil, por quê? A minha proposta era a seguinte: eu aceito ser síndico, eu não precisa pagar, né? O condomínio não precisa pagar minha taxa de condomínio. Não sei se você sabe, mas na maioria dos condomínios é assim. Quando você tem um síndico profissional, você paga o salário da prestação de serviço do síndico profissional. Quando você tem um síndico que é condômino, que é morador, então o condomínio ele banca a taxa de condomínio, que é para fazer aí frente a algumas despesas, alguns incômodos que o síndico acaba tendo por conta da função, por conta da rotina. Não é algo que é um salário, não é algo que pague nada, mas, por exemplo, na época era algo de R$500 e aquilo eu falei assim, eu abro mão. Bom, de um lado, a minha proposta era, o condomínio tem menos custo porque eu abro mão da taxa de condomínio. E eu estava abrindo mão porque com uma equipe de 10 pessoas, cada um pegando uma linha de frente de trabalho, eu não achava que era justo eu, então, ter ali aquele desconto, ok? Do outro lado, a outra pessoa que estava concorrendo ao cargo, ela teve uma leitura diferente. A proposta dela era outra. Enquanto a minha proposta era, condomínio não precisa gastar com a taxa de condomínio do síndico, e nós vamos dividir as tarefas aqui para 10 pessoas que vão fazer parte e vão estar encabeçando cada tarefa. Do outro lado, a proposta dela foi a seguinte: eu vou assumir todas as tarefas sozinha. Nós teremos um grupo de conselheiros que irão me aconselhar, que irão fiscalizar meu trabalho, mas eu vou cuidar de tudo sozinho. Eu vou cotar, eu vou acompanhar a obra, eu vou acompanhar toda a parte de serviço, de portaria, de segurança, de limpeza, o jardim, a elétrica, a hidráulica, a social. Eu vou cuidar de todas as áreas, sozinha. Vocês não terão trabalho, vocês não terão dor de cabeça, vocês não terão preocupação. Em contrapartida, além da taxa de condomínio, eu quero um salário X. Quando ela apresentou essa proposta, eu pensei, ganhei. A minha proposta teria menos custo para o condomínio, e a minha proposta era uma proposta que era muito mais equilibrada no ponto de vista de execução de rotinas para o melhor funcionamento do condomínio, porque colocava pessoas específicas com conhecimento específico para cuidar de áreas específicas. Então, Correia Barreto, aqui foi o meu grande erro. E aqui vem resposta para você. Deixa eu dizer para você uma coisa. Naquele dia eu aprendi que os condôminos não querem ter trabalho. É um grande erro achar que os condôminos querem ter trabalho. E muitas vezes a gente pensa em um projeto de serviço, em um projeto de atendimento para o condomínio, aonde a gente precisa ter uma equipe grande de condôminos. E a gente se esquece que eles não vão estar recebendo para isso. A gente se esquece que a vida hoje em dia é muito corrida.
ganhar para poder sustentar a família é algo que tem cada vez mais tomado tempo das pessoas. Então, eu descobri naquela minha primeira eleição que o condômino prefere gastar R$30 a mais na taxa de condomínio do que ter que participar do trabalho, do que ter a obrigação para com o trabalho. Entende? Então, quando você pensa em um plano de trabalho, pense em um plano de trabalho que dará ao grupo gestor o menor trabalho possível, o mais tranquilo possível, porque eles são voluntários, porque eles têm uma vida com rotina própria. E você fala, mas eu tenho uma equipe que quer trabalhar comigo, uma equipe que quer fazer parte. Correia, pode ser que dê certo, mas a chance de dar errado é muito grande. E a percepção que as pessoas têm em volta disso é que é algo que não vai ser sustentável. Você começa com alguém hoje, por exemplo, cuidando da questão social. Você já parou para pensar quantas vezes essa pessoa vai ter que deixar a família para cuidar das rotinas e festas dentro de um condomínio? Você tem férias, você tem carnaval, você tem dia da mulher, dia do índio, você tem depois, mais para frente, dia dos namorados, dia das mães, né? Você tem dia dos pais, férias de julho, você tem tantas atividades que festa de São João, Halloween. Já pensou? É o que as pessoas pensam. Fala assim, será? O que ele vai ganhar com isso? O que ele vai ganhar com isso? Por que ele vai deixar a família, os filhos, para ficar correndo atrás de fazer estas atividades? Será que ele vai começar e vai até o final do mandato? Então as pessoas, elas avaliam sua própria vida, as suas dificuldades, a sua falta de tempo, e elas transferem isso para os outros. E ao transferir isso para os outros, elas entendem que em algum momento aquele outro vai falhar, aquele outro vai deixar de fazer, aquele outro não vai continuar comprometido até o final. E por conta disso, elas acham que o melhor projeto é o projeto daquele que diz, bate no peito, assume e fala, eu vou fazer. É por isso que cada vez mais se vê síndicos profissionais nos condomínios. Porque eles pegam, eles assumem toda a bronca, eles assumem todo o papel, eles assumem todas as reclamações, eles assumem atender todos os condôminos, eles assumem fazer uma gestão que vai averiguar todas as áreas, mas vai deixar o condômino mais tranquilo, tá certo? Então eu vou dizer para você, meu terceiro erro foi não ter feito a leitura errada. A minha concorrente fez uma leitura mais correta. Ela entendeu que o condômino não quer trabalho e preferia pagar o salário para ela. E eu fiz a leitura errada. Então, ao participar de uma eleição, ao participar de uma situação em que você precisa tomar decisões, né? Isso, a gente toma decisão todo dia da vida. Você acordou hoje de manhã, você teve que tomar uma decisão. Que roupa colocar, né, para ir para o trabalho? Você teve que tomar a decisão se você iria comer, o que comer, se você iria levar alguma coisa para tomar um lanche no trabalho. Você teve que tomar decisões. Nós tomamos decisões todos os dias. E pode ser que você tome decisão errada, que vai mudar o rumo da tua história, que vai mudar seus sonhos e seus planos para aquele momento. E o que eu quero passar para você aqui é uma frase do Caio Carneiro no livro Enfodere-se.
o Caio, ele tem assim umas sacadas muito boas. E uma coisa que eu não aprendi com o Caio, né? Eu confirmei que eu tinha feito certo, depois de errar, depois dos meus 3 erros, depois de ter perdido a eleição, depois de receber os tapinhas nas costas e falar assim, realmente o teu plano era bom, mas para nós é melhor que alguém assuma e faça tudo sozinho. Olha, você era o cara certo, mas você estava com os caras errados, né? Olha, né? Nunca mais coloque gente que não seja da sua confiança na tua equipe. Então assim, eu aprendi com os meus erros. Mas quando eu errei, que eu saí dali com aquele gosto amargo da derrota, que eu saí dali com aquela tristeza sem entender, e fui entender depois, aos poucos, conversando com as pessoas, eu percebi que eu precisava de me perdoar. Perdoar o meu erro. Caio Carneiro fala o seguinte: perdoar é poder lembrar sem sentir dor. Perdoar é poder lembrar sem sentir dor. Hoje eu falo da minha derrota lá em 2013, janeiro de 2013, sem sentir dor. E é por isso que eu cresci com essa derrota. Eu cresci com as minhas decisões erradas. E você não precisa, né, tomar a decisão errada. Você pode se basear nas lições que eu tive aqui. A lição de que é melhor não ter apoio de pessoas polêmicas, apoio declarado. É correto, é melhor não aceitar pessoas que não sejam da sua confiança. É melhor você você avaliar, né, aonde você quer chegar e o que as pessoas esperam de você, do que você simplesmente levar seus planos sem fazer essas avaliações. Errei, perdi a minha primeira eleição, aprendi com o erro e cresci, porque logo após eu entendi que eu precisava me perdoar. Se você tomou uma decisão errada hoje, se você tomou uma decisão errada na semana, no mês, no ano, que fez com que você perdesse muito dinheiro, que fez com que você perdesse amizades, fez com que você perdesse sonhos que você há tanto tempo vinha acalentando, vinha planejando, perdoe-se. Esta é a maior lição que eu posso dizer para você que eu aprendi. E depois de alguns anos, você vai poder estar contando outras pessoas não cometam os mesmos erros que você. Mas você vai estar contando sem sentir dor. Você vai estar contando, levando para frente essa experiência de vida e ajudando outras pessoas a vencer também. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Quem me conhece sabe que depois eu fui eleito com 97% dos votos. Estou como síndico há mais de 4 anos, numa gestão bem vista pelos condôminos. Eu posso dizer para você que meu erro no passado, minhas decisões erradas que me levaram à derrota, foram apenas um degrau que eu precisava subir na escada da vida para ser vitorioso. Desejo que você seja vitorioso e tenha sucesso e espero encontrar você amanhã no nosso próximo vídeo. Um abraço.